E aí o texto que a gente vai discutir, ele está no livro do João Manuel, né, o Capitalismo Tardio, e o que a gente vai discutir é a última parte do livro dele, né, o item 2.2, né, Nascimento e Consolidação do Capital Industrial, porque tem a ver com, porque fecha com aquele raciocínio que a gente já vem discutindo desde Furtado, né, com Furtado, Sérgio Silva, o Wilson Cano, e é reforçado por essas colocações do João Manuel. Claro que todo o livro dele é importante, é interessante, depois vocês dão uma lida, tem muita teoria econômica, muita coisa boa ali para se ver, mas para essa parte que a gente vai discutir, fica essa parte final do livro dele, né? Basicamente o item 2.2, que trata do nascimento e consolidação do capital industrial. Então, o livro de introdução, né, está aí mais uma vez, ele vai tratar da fase de nascimento e consolidação do capital industrial no Brasil. E aí, todas aquelas coisas que a gente já vem discutindo, né, desde o Celso Furtado, né, sendo reforçado pelo Wilson Cano e Sérgio Silva, que, em razão da hegemonia do capital cafeeiro, o movimento da economia brasileira entre 1888 e 1932, que é o período de análise que o João Manuel ele vai discutir, é imprimido em última instância pela acumulação cafeeira, né? O Sérgio Silva ele já parte de 1876, né? O Wilson Cano já parte de 1880. O João Manuel vai analisar a partir de 1888, por quê? Porque o período em que é o ano, né, em que o capitalismo no Brasil, de um certo modo, está consolidado. Por quê? Porque tem a abolição da escravatura, e a partir de então, toda a acumulação, ela se dá em bases, né, especificamente capitalistas. E tem também já o início do capital industrial. Duas observações que se faz no início, nessa introdução, é que ele diz que se tem que se analisar, vai ser analisada a questão dos dois ciclos longos do café, um de 1886 a 1918, e um outro ciclo que ele vai analisar, e outro período vai ser de 1919 a 29, mas pela forma de análise ele vai até 33, porque até 33 o padrão de acumulação da economia brasileira ainda era baseado na economia cafeeira. Ele vai destacar que nesse período você tem tanto o período de expansão da economia cafeeira, ou seja, a economia vai bem tanto em volume de exportação quanto em preços que o produto consegue no mercado internacional, bem como também tem períodos de depressão, ou seja, períodos em que o preço do café cai significativamente e essa economia ela tem problemas de acumulação, pelo menos na margem, né, que estava acostumado. E aí a dinâmica de acumulação dentro de cada ciclo desse, né, que só pode ser compreendido se partir da lógica da acumulação cafeeira. Né? Por que ele diz isso? Partir da lógica da acumulação cafeeira. Porque a gente não está analisando apenas o café, a gente está analisando o complexo cafeeiro e dentro desse complexo cafeeiro o nascimento do capital industrial. Então, são as observações metodológicas para se iniciar a discussão, né? Esse período e verificar a acumulação cafeeira. Então, partindo para o primeiro período, né, capital cafeiro e capital industrial, a dinâmica da acumulação entre 1886 e 1918. Né? Então, o que é que tem nesse primeiro período, de 1886 a 1898? Tem um vigoroso crescimento, né, da economia cafeeira, a produção média sobe de 5,2 milhões de sacas, né, da safra de 86 a 87, e 890 a 91 para 11,4 milhões entre 1896 e 87, 1902 e 3. Então, veja, se por acaso a gente fosse dizer que todo o PIB do Brasil era café, né? Claro que não era. Mas se todo o PIB fosse de café, significa que o PIB mais do que dobrou nesse período, né? 5,2 milhões de sacos para 11,4. Então, as condições de acumulação nesse período foram extremamente favoráveis, né? Então, pegando aqueles fatores de produção que a gente já conhece, que é terra, trabalho e capital. Capital já tinha, porque essa economia cafeira ela já vinha em expansão, era o principal produto da economia nacional desde 1840, então, chegado a 1886, capital não era problema. Então, quais são os outros fatores? Ampla disponibilidade de terra, também não era problema, produzido pela extensão das estradas de ferro. Por quê? Quando a economia cafeira ela entra em São Paulo, como bem o Wilson Cano pontuou, você começa a ter a formação das estradas de ferro. A partir de 1872, você tinha apenas
200 quilômetros de estrada de ferrovias em São Paulo, e 10, 12 anos depois, isso já tinha sido multiplicado por 10 vezes mais a quilometragem dessas ferrovias. Então, para onde essas ferrovias entravam, era uma extensão de terras que poderiam ser apropriadas pelo capital cafeeiro. E o outro fator de produção, a oferta de força de trabalho superabundante, né, que já começou a ser resolvida em 1870, e durante a década de 1870 foi um período de forte migração. E aí essa grande migração, ela permitiu atender tanto as necessidades de mão de obra do núcleo produtivo, ou seja, do núcleo do café, né, da economia rural, agrícola, como também do seu segmento urbano, que eram as outras atividades do complexo cafeeiro, dentre as quais a indústria. E aí, se por acaso não tem o que analisar do ponto de vista de capital e do ponto de vista de terra, o autor ele faz uma análise dessa questão da mão de obra, que é importante essa observação que ele faz. Então, qual foi o determinante do fluxo migratório que se deslocou para o Brasil no período de 1888 a 1900, né, ou seja, na última década aí do século XIX, que se deslocou para o Brasil cerca de 1.400.000 pessoas, dos quais 890.000 para São Paulo, ou seja, praticamente aí algo em torno de 64% do fluxo de imigração foi para São Paulo, ou para o que é o mesmo para a economia cafeeira. E aí não foi só a questão da pujança da questão da economia cafeeira, né? Tem outros fatores que é interessante analisar. Então ele pontua, existiam os chamados fatores de expulsão, né? Que aí ele vai dizer que fatores são esses, né? Transformação estrutural da economia europeia nas últimas décadas do século XIX. Que transformação era essa? Né? A industrialização que avançava. Então, quando avança a industrialização, ela provoca transformação produtiva tanto na economia industrial urbana quanto também na economia rural. Então, provocou a formação de imensos contingentes de homens livres e sem trabalho, dispostos a emigrar, criando condições básicas para a constituição do mercado internacional de trabalho. E isso foi verdade mais para a Itália do que para os outros países, né? Pela questão da unificação italiana e pelo desenvolvimento que o norte do país ele conseguiu. Então, de certo modo, sobrepujou a economia do sul, né? Quebrando as fracas indústrias, como também reduzindo o emprego do campo. Então, está aí um fator de expulsão dessa mão de obra que contribui para a formação de um mercado internacional do trabalho. Ou seja, antes de se constituir o mercado de trabalho assalariado no Brasil, se constituiu a nível mundial um mercado internacional de trabalho por conta dessas maciças migrações, né, principalmente as sul-europeias, capitaneadas pela Itália. E aí, um outro fator interessante, né, que ele analisa dessa questão do fluxo migratório, que ele cita, são os fatores de desvios, né? E aí, que fatores são esses? A questão da concorrência de outras nações, e aí ele cita grandes nações, né, como o Brasil, tem também os Estados Unidos e a Argentina, que os fatores, eles se enfraqueceram nitidamente, uma vez que a economia dos Estados Unidos passava por severas crises entre 1893 e 1897, e a economia argentina se mantém praticamente estagnada por toda a década de 1890. Então, em se tratando de América, o principal destino, então, era o Brasil. Então, além da pujança da economia cafeeira, né, são essas condições particulares, esses fatores de expulsão e de desvio, que também contribuem para explicar a oferta maciça de trabalho à disposição do complexo exportador cafeeiro. E aí também é interessante pontuar que a economia cafeeira também assegurou os meios de produção necessários, tanto ao seu núcleo produtivo, né, ou seja, a sua economia rural, a reprodução do café, como também ao seu segmento urbano, e supriu a grande indústria produtora de bens de consumo assalariado, dos bens de produção e dos wage goods indispensáveis ao seu surgimento. Né? O que é que ele está pontuando com isso? Quando você tem uma mão de obra que ela é assalariada, então, consequentemente, ela tem consumo. E se, por acaso, boa parte dessa mão de obra também ela é urbana, o padrão de consumo também é diferente. O Wilson Kahn, ele já faz essa pontuação quando ele diz que grande parte dos bens, né, da questão da importação, cerca de 30% a 40% eram de alimentos, né? Sejam alimentos processados, sejam alimentos de certo modo,
pouco processado, mas que, enfim, mas que não eram produzidos na economia nacional. Então, só a partir do momento que tem o desenvolvimento da agricultura mercantil é que a balança comercial brasileira ela tende a diminuir o consumo desses bens, principalmente alimentos. Mas veja, o que eu estou pontuando aí é que a acumulação do complexo cafeeiro era tão significativa que ela também garantia essas condições de reposição, tanto da indústria produtora de bens de consumo assalariado, ou seja, algum equipamento para atividade industrial, quanto também outros bens salários, né, indispensáveis ao seu surgimento, ou seja, ao surgimento tanto da indústria quanto ao surgimento do mercado de trabalho assalariado. E aí, ele vai pontuar também, novamente, que as condições de realização, elas foram extremamente favoráveis, né, condições de realização de lucro do complexo cafeeiro, e aí ele pontua, entre 1886 e 1890, teve a elevação dos preços externos do café, e essa elevação ela foi significativa, né, partiu de 10 centavos por libra, né, que libra aqui como unidade de peso, não como moeda, para 20 centavos em 1890, ou seja, dobrou, né, o valor do café. Por conta do crescimento dos mercados mundiais, especialmente do norte-americano, isso tinha também como efeito a queda dos salários monetários, aumentando as margens de lucro do cafeicultor. Como assim a queda do salário monetário? É basicamente você fixar o salário praticamente quase ao nível de subsistência. Né? Por quê? Já que você tinha mão de obra farta, então você tem como puxar esse salário para baixo. Né? Era aquela flexibilidade salarial para baixo que contribuía ainda mais para viabilizar o lucro de todo o complexo cafeeiro. E aí, um outro fator que é significativo também de análise é que entre 1891 a 1894 tiveram as desvalorizações cambiais ligadas ao aprofundamento e aceleração da expansão da cafeicultura, bem como pela defesa das margens de lucro, né? Aquele mecanismo que o Furtado ele já colocou, né? Que no período de queda do preço do café do mercado externo, a forma de se defender a margem de lucro era você fazer uma socialização dos prejuízos, que se dava pela questão da desvalorização cambial. E aí, veja, pegando esse ponto da questão da desvalorização cambial, né, que o Cardoso de Mello, ele segue esse fio, né, ele vai analisando o que é mais importante, e aí ele vai dissecando, né, então, nessa parte da desvalorização cambial também tem uma observação que é importante. Então, ele diz que, primeiramente, isso depende do ritmo da acumulação, da dinâmica da economia cafeeira, né? Pegando aqui essa parte que ele diz, né? Ele fala, o ritmo da acumulação, num dado momento, avança respaldado em preços externos e internos anteriores e gera uma pressão sobre a capacidade para importar, quando o poder de compra das exportações já se encontra afetado por novos e mais baixos preços internacionais, no caso do café. Então, como esse ajuste não é automático, né? Uma vez que a solução do desequilíbrio externo, dentro das regras do padrão ouro, implicava afetar drasticamente a taxa de rentabilidade da economia cafeeira, a desvalorização da taxa de câmbio surgia como uma solução para que se cortasse a demanda excedente por importações, preservando-se bem ou mal a acumulação. Ou seja, também era uma forma de ajuste, né, quase que forçado, que a economia brasileira, a economia cafeeira, no caso, tinha que fazer. E aí a pergunta, né, de que modo as desvalorizações cambiais produziam efeitos estimulantes sobre a economia cafeeira? A gente viu que esse efeito, né, existia. E aí ele vai fazer uma consideração crítica em relação ao Furtado, que ele vai dizer o seguinte, o Cardoso de Mello, isso é bem mais que a socialização de perdas, que menciona o Celso Furtado, que não assentou seu raciocínio no capital cafeeiro. Né? Então, o nível de abstração que parte Furtado é muito alto, né? Ele analisa a economia brasileira e sintetiza. E aí, como o João Manuel Cardoso de Mello está analisando a economia, mas partindo principalmente da ótica do capital cafeeiro, né? Ele vai fazer algumas considerações. Primeira consideração, ele vai dizer que o capital cafeeiro é, ao mesmo tempo, agrário, industrial e mercantil. E que convém pensar, então, no complexo exportador cafeeiro, né? Ou seja, não é só café, é o complexo cafeeiro, aquele complexo que o texto do Wilson Cano, ele já apontou muito bem, né? E esse complexo, ele é integrado por um núcleo produtivo é o café, a atividade principal,
que inclui as atividades de beneficiamento também, e pelo segmento urbano, que acolhe os serviços de transporte, né, estrada de ferro, portos, atividades comerciais, essas casas importadoras e exportadoras, e financeiras, bancos. Né. E, em segundo lugar, ele vai pontuar que a reprodução da força de trabalho empregada, tanto no núcleo produtivo, né, ou seja, na atividade rural, café, quer no seu segmento urbano, nessas outras atividades que ele elenca, né, de estrada de ferro, de portos, de comércio, de bancos, né, esse segmento urbano ele também não vai ser dependente das importações de alimentos e bens manufaturados de consumo. O que ele quer dizer com isso? Que as desvalorizações cambiais, elas encareciam também elementos, né, que integravam o custo dos meios de produção quanto o custo da reprodução da força de trabalho. E o outro fator agravante, né, que ele coloca quando se analisa como um todo, é que há que tomar em conta ainda a relação que existia entre desvalorizações cambiais e as finanças públicas, né? E ele diz que, se é permitido recordar, estavam assentados na tributação dos fluxos de comércio exterior, cabendo à União o poder de tributar sobre as importações e aos estados o imposto às exportações. Quer dizer, a política de desvalorização cambial também afetava a receita da União. Então, dito isso, né, ele pegando a questão do problema de modo geral, né, essa colocação crítica que ele faz exportado, ele vai dizer: não há dúvida de que, em última análise, né, se verificou essa transferência de renda em favor do capital cafeeiro, em cuja base se encontra, de um lado, a queda acentuada do salário real, rural e urbano, e, de outro lado, a sensível contração da carga tributária real. No entanto, não é lícito deduzi-la, né, do aumento dos preços internos do café e do encarecimento das importações pagas por todos. Né? O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o Furtado está errado, né? Mas ele está dizendo que, no nível de aprofundamento maior, né, a relação ela não é tão simples. Né? Quer dizer, não é só você, não era só o governo desvalorizar essa taxa de câmbio e conseguir esse efeito positivo sobre todo o conjunto da economia. Feitas essas observações, né, sumarizando o raciocínio, então, as desvalorizações contribuem para o prolongamento e aceleração da expansão, né, da economia cafeeira entre 1891 e 1894. No entanto, né, o resultado disso acaba gerando um aumento da capacidade produtiva, que perpetuava e aprofundava a queda dos preços internacionais, o que exigiria, consequentemente, desvalorizações mais fortes, em seguidas acompanhadas ou não da queda dos salários monetários. E aí, quando se trata de salário monetário, uma vez que isso era impossível, né, quer dizer, porque a parte do salário, você já estava no nível de subsistência, né, não tinha mais como você reduzir. Uma vez que isso era impossível, inclusive porque esse movimento não poderia ser escorado pela política econômica do Estado, o máximo que se conseguiria era reduzir a queda da margem de lucro, né, que era o resultado mais geral da política de desvalorização cambial. Mas esse mecanismo também tendia a se esgotar, né, e aí aqui, né, essa colocação Furtado, ele também ele faz no texto dele, já que ele faz aquela crítica ao Furtado, cabe esclarecer que isso também o Furtado colocou, né, explicou bem. Esse mecanismo ele tendia a se esgotar também por razões internas, né, que eram de duas ordens. Primeiro, de um lado, devido à rigidez relativa dos salários monetários, né, quer dizer, se o salário era fixado no nível de subsistência, não tinha como você reduzir mais do que aquilo ali. E a tendência de crescimento dos preços internos em ritmo superior à taxa cambial, se você desvaloriza muito a taxa cambial, então, se o preço do café, do ponto de vista interno, ele se mantém, então vai ter um desajuste aí muito, muito grande. E de outro, porque se colocava em risco, né, a liquidação do suporte financeiro do Estado, né, já que a receita tributária da União era com base nas receitas de importação. E aí um período de crise, né, que se daria entre 1891 e 1894 foi relativamente contido, né, e essa crise ela vai estourar em fins de 1898, na administração do governo Campos Salles, né, que enfrenta simultaneamente dois problemas, né, o problema de resolver essa questão da acumulação do complexo exportador cafeeiro, que já vem em crise, decorrente da baixa dos preços internacionais e internos,
e da bancarrota financeira do Estado. E aí, o que é que o governo faz? Do ponto de vista da crise da economia cafeeira, né, dada a impossibilidade de atuação governamental, né, como o governo atado não tinha mais o que fazer, não tinha como desvalorizar o câmbio mais do que estava naquele determinado momento, ele optou por a produção de café reduziu-se por seleção natural, né, quer dizer, aquele produtor mais marginal, mais débil, ele quebrou. E no que diz respeito à questão da situação das finanças públicas, o governo estabeleceu uma tarifa ouro, né, exigindo que 10% do valor da importação fosse pago em espécie, subindo essa percentagem 5% ao ano, até que se estabilizasse o câmbio, e, de outro modo, se incrementou a carga tributária incidente sobre as operações internas, imposto sobre o consumo. E aí, fazendo isso, né, dada tanto essa crise externa quanto esse efeito da política do governo de tributar e deixar alguns produtores irem à falência, né, essa crise ela afetou o setor industrial. E aí, naturalmente, por quê? Porque a crise industrial ela nasce, né, da crise do complexo cafeiro, e a indústria fazia parte do complexo cafeiro, então, se por acaso o padrão de acumulação do café, né, do complexo cafeiro, de modo geral, vai mal, então, consequentemente, pode acontecer também do setor industrial também mal, né? Não que exista uma relação unívoca, como bem já apontou o texto do Wilson Cano. Porém, né, foi certamente aprofundado também pela política de gasto do governo, ou seja, da decisão de gasto do governo, que, no caso, essa decisão foi de reduzir as despesas de consumo, reduzir as despesas de investimento e também fazer uma contração da política monetária, ou seja, apertar, né, apertar o crédito. Então, feito isso tudo, né, como as margens de lucro auferidas previamente pelas empresas intramarginais, né, ou seja, as empresas de dentro, né, as empresas mais fortes, né, eram seguramente extremamente elevadas, e como os salários monetários se mostraram bastante flexíveis, né, diga-se mais uma vez, até o nível de subsistência, preservou-se assim também grande parte da capacidade instalada, né, de produção do café, às custas de uma crise urbana bastante pronunciada, né, essa crise urbana por conta da política de desvalorização, que consequentemente causava um aumento do custo de vida. Mas ainda a rentabilidade das empresas do núcleo produtivo, né, ou seja, do café, continuavam em níveis elevados. E justamente por causa disso, quer dizer, porque se tinha mantido intacta, né, grande parte da capacidade produtiva, foi apenas os produtores marginais que foram eliminados, a situação do mercado cafeeiro continuava afetado pela colheita de grandes safras, né, aquilo que a gente já viu. Se por acaso o setor ele vai bem, ele continua a se expandir. E assim chegou ao ano de 1906, né, quando as floradas anunciavam uma safra sem precedentes, ameaçando o aprofundamento agora intolerável da crise. E aí a gente sabe o que aconteceu em 1906, né, também uma questão já discutida por Furtado, a política de valorização do café consubstanciada no Acordo de Taubaté, né, e o que era o cerne geral dessa política era a burguesia cafeira, né, brasileira fazer valer o seu poder de monopólio que detinha como classe, já que o Brasil era responsável por mais de 75% da produção mundial, para manipular os preços internacionais a favor da sua acumulação de capital. E aí uma colocação também que o Furtado ele já colocou, né, que do ponto de vista dos seus objetivos principais, o programa de valorização ele teve êxito, né? Então, os preços internos internacionais se mantiveram, né, até 1909, subindo de 1910 a 1912, a taxa de câmbio permaneceu praticamente constante, né, ou seja, uma taxa de câmbio desvalorizada numa situação de crise, né, bom para a economia mesmo é que o câmbio ele tenha uma constância, né, ou seja, ele tenha um certo equilíbrio entre o que o país exporta e o que o país importa. Então, essa taxa de câmbio permaneceu constante e a capacidade instalada ficou quase no mesmo nível, né? Porque dentro de uma das cláusulas desse acordo de Taubaté é que era proibido você aumentar a produção de novos pés de café.
E aí, além disso, dessa política de valorização, teve as reformas fiscais empreendidas entre 1899 e 1902, né, que o Estado lançou um vigoroso programa de investimento, né, de basicamente investimento, gasto federal, na infraestrutura de transporte e melhoramentos urbanos, para sanar as carências resultantes da paralisação de investimentos públicos federais. E a gente sabe que esse investimento do governo, ele tende a melhorar a capacidade produtiva e a produzir um efeito multiplicador na economia também significativo. Então, além da política de valorização do café, contribuiu também para aumentar a rentabilidade do negócio cafeeiro ou gasto do Estado. E aí o autor pontua isso, né, indiscutível que o gasto público, né, esteve na raiz da recuperação da economia, que se inicia ainda em 1903, né, ou seja, antes de 1906, antes do acordo de Taubaté, já tem esse gasto público, que se inicia em 1903, contribuindo marcadamente para a expansão, que teria começado por volta de 1906, e se acelerado de modo significativo entre 1908 e 1909. Então, é inegável, né, pegando esse período, né, até agora, de 1888, né, até 1908, 1909, né, o que o autor pontua? É inegável também que a sustentação do complexo exportador cafeeiro, ao manter seu nível de operação e ao preservar relativamente sua capacidade de acumulação, não deixou que se afetasse sua demanda corrente por wage goods, né, bens salários, permitindo, ademais, a diversificação da agricultura e, quem sabe, a canalização para o setor industrial de algum capital monetário excedente, né? Ou seja, a sustentação do complexo cafeeiro que mantém a sua margem de lucro e permite que parte desse café acumulado, principalmente, né, na própria produção do café, ela seja também canalizada para outros segmentos urbanos, dentre os quais, principalmente, o setor industrial. E aí, dito isso, né, o autor ele coloca grifada, né, está lá na página 149 do texto aí que vocês têm. Então, o que ele diz? A burguesia cafeira não teria podido deixar de ser, então, a matriz social da burguesia industrial. Né? Ele está fazendo aquela mesma afirmação que o Sérgio Silva faz, né? e que o Wilson Cano reforça, e que agora o Cardoso de Mello também coloca. A burguesia cafeira não teria podido deixar de ser a matriz social da burguesia industrial, porque então a única classe dotada de capacidade de acumulação suficiente para promover o surgimento da grande indústria. E ainda, né, o capital industrial não nasceu no momento de crise do complexo exportador cafeeiro, despontou, ao contrário, no instante de auge do setor exportador, em que a sua taxa de rentabilidade terá certamente alcançado níveis elevadíssimos. Né? Então, tá aí, né, o capital industrial, ele nasce desse sucesso do complexo exportador cafeeiro. Já que tudo se diversifica, né, se a própria agricultura se diversifica, não é só café, também é aquela agricultura produtora de alimentos, de matérias-primas, para abastecer tanto o mercado urbano quanto a indústria, né? Também crescem os demais segmentos urbanos, dentre os quais a indústria é um dos principais, e se por acaso a economia está operando de forma capitalista, né, ela vai investir onde tem rentabilidade. Mas se por acaso o principal fator de acumulação é o núcleo cafeeiro, então quando de certo modo, não é que você desvie capital, mas quando esse capital ele já é suficiente para acumulação, ele tende a procurar vazar para outros segmentos. Então, essa observação, ela é interessante, né? Quando ele afirma mais uma vez essa coisa lógica do ponto de vista capitalista, né? É a rentabilidade da economia cafeeira que fez com que, digamos assim, sobrasse capital para investimento em outras atividades. E aí ele coloca também a observação, né? Ocorre, porém, que os lucros gerados entre 1889 e 1894 não encontravam plena aplicação na economia cafeeira, né? Quer dizer, a economia cafeeira ela passava por percalços, né? Tinha períodos de grande acumulação e períodos de fraca acumulação, quando o preço do café estava muito baixo e, de certo modo, era quase que proibido, né? Às vezes que por decreto governamental você aumentar a capacidade produtiva.
Então, o que era que acontecia, né? Está aí na página 150 do texto. Em outras palavras, né, havia, então, uma espécie de vazamento, né, do capital monetário do complexo exportador cafeeiro, porque a acumulação financeira sobrepassava as possibilidades de acumulação produtiva. Bastava, portanto, que os projetos industriais assegurassem uma rentabilidade positiva, garantindo a reprodução global dos lucros, para que se transformassem em decisões de investir, né? É aquele fluxo do capital que vocês viram lá com Marx, né, em economia política, né? Você tem um capital monetário B, né, que você emprega, né? Você contrata fatores produtivos, mão de obra e meios de produção, passa pelo processo produtivo, né, que transforma uma mercadoria de valor maior e você faz o delinha, né, ou consegue realizar a sua mais-valia. Então, o capitalismo é isso, você colocar dinheiro, né, capital monetário, numa ponta, e na outra ponta você conseguir capital com lucro. Então, se por acaso a indústria era uma dessas atividades, não tinha porquê esse capital monetário, que de certo modo quase que sobrava do complexo, né, cafeiro, da sua atividade principal, que era o café, nada impedia que ela fosse para essas outras atividades. E aí, um outro ponto, né, se isso é essencial, essa questão da decisão de investir, né, de converter capital monetário em capital industrial, produtivo, se isso é essencial, não se pode permanecer qualquer dúvida de que o movimento do capital cafeeiro para o capital industrial foi também amplamente facilitado pelas condições muito favoráveis de financiamento. E aqui, mais uma vez, ele tá querendo reforçar o papel do Estado. Né? Então, ele diz, né, crédito farto para os agricultores, né, principalmente devido àquela transição, né, para o trabalho assalariado, quando teve a abolição. Então, para que não houvesse baque no setor produtivo, foi concedido largo empréstimo, né, de muitas libras para esses agricultores se capitalizarem. E teve também a questão da lei bancária, né, que foi aquela lei que os bancos comerciais têm o poder de emissão, e teve também aquela reforma sobre a lei das sociedades anônimas, que, juntando com a lei bancária, permitiu também a formação de empresas. Né? Então, além desse fator, também teve essas outras condições de financiamento e de capital favorável também por parte do governo. E aí, uma outra pergunta que ele coloca no texto que é interessante, né? De que modo o capital monetário excedente, né, pode, então, se metafosear em capital industrial? Então, é simples também a resposta, né? O capital cafeeiro, ele provoca essa constituição do mercado do trabalho, né? Isso aí a gente já viu, né? A gente já está farto de saber disso. Mas que é isso, né? Que também a gente já viu. A imigração em massa sobrepassou as necessidades de acumulação do complexo cafeeiro e depositou-se nas cidades um excedente de força de trabalho, portanto, à disposição do capital industrial. Então, veja, a principal condição era mão de obra assalariada livre em condições suficientes para favorecer essa acumulação industrial. Então, assim, o capital cafeeiro cria ele próprio as condições de reprodução do capital dinheiro excedente. Né? Em suma, o próprio complexo exportador cafeeiro engendrou o capital dinheiro disponível para a transformação em capital industrial e criou as condições a ele necessárias, quais sejam parcela da força de trabalho disponível ao capital industrial e uma capacidade para importar, capaz de garantir a compra de meios de produção e de alimentos e bens manufaturados de consumo, indispensáveis à reprodução da força de trabalho industrial. Né? Quer dizer, do sucesso da acumulação, né, do sucesso da acumulação do capital cafeeiro, também dependeu, no caso aqui, o sucesso do capital industrial. Tanto por essa criação de força de trabalho disponível, né, à vontade, que favoreceu com que você tivesse também tanto baixo salário no campo quanto na cidade, como também, né, repetindo aqui, essa questão de capacidade de importar, se refere ao quê? Se refere à vitalidade da economia exportadora. Então, capacidade para importar você tem a partir do momento que você tem divisas, né? Divisas em quantidade suficiente para você importar também tanto meios de produção quanto bens de consumo, né? Para essa reprodução da força de trabalho industrial.
Naturalmente, claro, né, a rentabilidade do investimento industrial mostrou-se ao menos positiva durante esse período. Se não fosse assim, não teria, né, essa canalização desse capital para lá. A rentabilidade do capital industrial foi no período de 1889 a 94 amplamente favorecido, então, pela queda dos salários, né, que a gente já viu também, queda do salário até o nível de subsistência, pelo grau de proteção, né, aquela proteção que o governo dava, né, proteção tarifária de você sobretaxar um componente similar que poderia ser produzido nacionalmente, e também pelas isenções tarifárias concedidas à importação de máquinas e equipamentos, né, quer dizer, não se pagava imposto para produzir, para importar máquinas e equipamentos para essa indústria de bens salários, né, essa indústria leve que se formou no país nessa década de 80, de 1880. E aí, como, porém, a indústria que se instala, né, a indústria de bens de consumo assalariada, né, que tem uma baixa relação capital-trabalho, é bastante provável que a rentabilidade industrial tenha se situado em níveis compensadores, né, em níveis compensadores, que favorecesse a continuidade dessa inversão em capital industrial. E aí, veja só, né, uma outra questão interessante, né, que ele coloca nesse ponto, né, e que é interessante frisar, ele diz, né, ele pergunta, por que surge, então, uma determinada grande indústria no Brasil, né, a de bens de consumo assalariado, especialmente a indústria têxtil, né? Por que a indústria que surgiu no Brasil foi essa indústria leve, né? Essa indústria que tá na base da Revolução Industrial, né? Que foi primeiramente a indústria têxtil, né? Porque é ela que surge no Brasil, né? Será que é porque o país ele tinha que realmente galgar aquelas etapas de crescimento industrial, como coloca, por exemplo, aqui para lá o solo, né? Enfim, ele vai responder, as razões não residem certamente na esfera do mercado, né? Tanto na esfera do mercado nacional quanto no mercado mundial, principalmente mundial. Pois o complexo exportador cafeiro cria mercado não somente para os bens de consumo, mas também para os meios de produção, né? Ou seja, se por acaso você estava montando aquela indústria leve, né? Então a acumulação cafeeira ela permitia também a sua capacidade de importar era alta, permitia também você importar meios de produção. Continuando o raciocínio, né? Durante a segunda Revolução Industrial, a indústria de bens de produção atravessa uma profunda mudança tecnológica que aponta para gigantescas economias de escala e, portanto, para um enorme aumento das dimensões de planta mínima e do investimento inicial. Então, essa indústria, né, essa indústria da segunda Revolução Industrial é uma indústria cara e também uma indústria de escala gigantesca, né, de grande investimento. Surgem também, né, durante essa segunda fase da Revolução Industrial, problemas de concentração e descentralização do capital, e os riscos do investimento em uma economia como a brasileira se tornam imensos. Né? Em que sentido? Né? Será que uma indústria de bens de produção, né, ela teria condições, né, de ter uma acumulação significativa no Brasil? Né? Quer dizer, porque quando você tem indústria, você também tem que ter um mercado de consumo. E aí, finalmente, o ponto de vista que ele coloca, né, finalmente, é que a tecnologia da indústria pesada, além de extremamente complexa, né, e cara, ela não está disponível no mercado internacional, ou seja, ela não está disponível para venda. Né? Essa tecnologia ela está ainda com proteção industrial significativa pelos seus países de origem. Já ao contrário, né, a indústria de bens de consumo leve, né, especialmente a indústria têxtil, a tecnologia era relativamente simples, mais ou menos estabilizada, né, ou seja, não tinha mais como complexificar essa tecnologia. Era uma tecnologia de fácil manejo, né, inteiramente contida em equipamentos amplamente disponíveis no mercado, e tanto o tamanho da planta quanto da questão de investimento inicial era inteiramente acessível à economia brasileira de então. E aí, dito isso, né, estas são as raízes, né, da preferência, né, que ele diz assim, entre aspas, que ele faz uma crítica, porque não é só isso. Estas são as raízes da preferência pela indústria de bens de consumo assalariado e não problemas de demanda pré-existente,
ou de preço relativo de fatores, né? Que ele está criticando outras visões que tentam explicar essa industrialização. E aqui eu vou voltar o slide aqui só para fazer um apontamento crítico a essa colocação do autor. Assim, apontamento crítico que eu concordo. Quando ele diz o seguinte, ó, o principal, a tecnologia da indústria pesada, além de extremamente complexa, não está disponível no mercado internacional. Quer dizer, não está disponível para venda. É uma tecnologia protegida tanto por segredo industrial como também pelo próprio Estado Nacional. Quer dizer, se por acaso essa tecnologia ela tivesse disponível no mercado, dado o grau de acumulação, né, do complexo exportador cafeiro, que tinha alta capacidade para importar, então essa indústria ela seria instalada no Brasil concomitantemente à indústria de bens de consumo leve. Agora, claro, né, que depois de instalada, se por acaso esse mercado ele não fosse significativo, né, se por acaso esse mercado de consumo ele não se expandisse, né, no Brasil ou para outros países que o Brasil poderia exportar, se por acaso esse mercado não crescesse, aí essa indústria de bens de produção ela teria um declínio, né? Mas o que o autor coloca na época, né, se você pegar o começo do século XX, né, de 1900 até 1929, não foi o fato de o Brasil preferir a indústria de bens de consumo assalariado. Foi principalmente pelo fato, né, da tecnologia disponível, né, dessa tecnologia disponível da segunda revolução industrial, não estar no mercado para venda. Porque se tivesse, repita-se mais uma vez, dado o grau de acumulação da economia brasileira, essa indústria ela teria sido instalada porque a questão de mercado não era problema para a economia brasileira daquela época. E aí os anos de 1895, 98 foram de grande crescimento da economia, né, da produção industrial. As condições de realização, mais uma vez, foram bastante favoráveis, né, ainda que o gasto público tenha mantido praticamente estagnado em termos reais, ou que mesmo tenha caído um pouco. O complexo exportador cafeiro, a mercê das desvalorizações, defendeu relativamente suas margens de lucro. Entre 1899 e 1902, dificuldades extremas, né, enfrentadas pela indústria, causadas pela substancial queda da demanda por wage goods, tanto devido à crise do complexo cafeiro, quanto devido ao corte do gasto público, e pelo grande acréscimo da carga tributária incidente sobre o consumo, que deverá ter sido absorvido pelas empresas numa situação francamente deflacionária. Então, a recuperação do setor industrial sentou-se na expansão do gasto público, né, mais uma vez, está repetindo, já tinha colocado isso, entre 1903 e 1905, e entre 1905 e 1912 ocorreu uma grande expansão industrial, principalmente entre 1909 e 1912. E aí, quais foram essas razões para esse crescimento industrial? Mais uma vez, uma capacidade para importar em ampliação após 1905, né? E aí, só frisando também, mais uma vez, que essa capacidade para importar depende da vitalidade do crescimento da economia exportadora, né? Porque capacidade para importar significa o quê? Que você tem que ter divisas, né? Para comprar tanto bens de consumo, né? Produtos já feitos, quanto bens de produção para a indústria que você está instalando aqui no país. Capacidade para importar em ampliação após 1905, especialmente a partir de 1909, explicável tanto pelo crescimento da exportação de café e de borracha, como pela subida dos preços internacionais da borracha até 1910, e do café de 1909 a 1912, quanto pelo comportamento dos preços de importação, que também estava favorável. Teve também uma abundante oferta de força de trabalho, por conta do crescimento vegetativo, tanto da população urbana, quanto da retomada da imigração, que foi decisivo para que essa oferta de trabalho fosse significativa e, portanto, também não pressionasse, né, as margens de lucro. E aí houve oferta de trabalho suficiente para amparar a expansão do setor industrial, do investimento público e da agricultura mercantil de alimentos. Quer dizer, houve uma oferta de trabalho significativa para todos os setores, né, da economia brasileira da época, né, os setores significativos. E então, com isso, né, está esclarecido o problema das condições de realização da produção industrial, né,
que é o quê? Né? Também aquilo que o Sérgio Silva já colocou e também que o Wilson Cano já colocou. A indústria e a agricultura, elas se apoiam mutuamente, criando mercados uma à outra, e se valem ambas da elevação do gasto público que elas mesmas garantem internamente a oferecer alimentos e bens de consumo manufaturados. Finalmente, o crescimento industrial foi amparado por proteção alfandegária, né, proteção alfandegária do governo, representada pela tarifa ouro, mas pode também enfrentar a concorrência externa, especialmente porque se modernizou, adquirindo no exterior equipamentos cuja eficiência era igual ou não muito inferior aos utilizados nos países centrais. Né? Então, veja também que a indústria brasileira ela se moderniza nesse período. E aí as razões da aceleração da taxa de acumulação industrial após 1907, né? Aquilo que tem um censo, né? Tem um censo de 1907 e o censo de 1919, né? Que mostra que teve esse crescimento a partir de 1907. Então, o que é que ele pontua? A expansão da capacidade para importar, né? Mais uma vez, principalmente entre 1909 e 12, e a aceleração da entrada de capitais externos, tanto para o financiamento do investimento público, quanto para o programa de valorização, o aumento do ritmo da entrada de imigrantes após 1908, a forte expansão da agricultura e de alimentos após 1906, e a substancial elevação do gasto público após 1907. Então, no ano de 1913, marca a interrupção dessa expansão, aprofundando a crise em 1914, né, por conta do início da guerra, tanto pré como o início. E aí, durante a guerra, né, durante a Primeira Guerra Mundial, ela contribuiu para a recuperação da crise industrial de 13 e 14 e a posterior expansão da produção, que se fez absorvendo capacidade produtiva gerada anteriormente, que durante essa Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele aumentou a exportação de bens de consumo, né, seja por conta da economia de guerra, né, que existiu naquele período, tanto o consumo por parte das economias centrais envolvidos no conflito, como de outras economias. Então, o Brasil também exportava para a Argentina, exportava para a África do Sul, também em escala significativa esses bens, né, esses bens de consumo, tá? Indústria têxtil. E aí, passando para outro período, né, continuando também dessa dinâmica do capital cafeiro e do capital industrial, dessa dinâmica, né, desse movimento de acumulação, entre 1919 e 32, né, que é uma década, né, 19 e 29, só que se estende também até 32 e 33, período de análise. Então, o que é que acontece aí durante esse período, né, que, grosso modo, compreende a década de 20, né? Ele vai dizer que o complexo cafeiro ele volta a crescer, né, nos anos 20, tem uma extraordinária expansão. A produção média que se situara próximo aos 14 milhões de sacos, né, entre 14 e 15, e 19 e 18, quanto no período de 19 a 20, a 23 a 24, sobe para 18 milhões, entre 24 e 25, e 28 e 29, né, que é os anos da safra, atingindo 24,2 milhões de sacos nos anos de 29 e 30, a 33 e 34. Então, veja, mais uma vez, né, praticamente aqui no período a capacidade produtiva quase que dobra, né? Veja no primeiro período, eu não sei se vocês lembram da questão desse dado. O dado era o seguinte, era 5 milhões de sacas, né, passou para 11 milhões, né, dobrou. E aqui o país já está com 14 milhões de sacas, né, que começa aqui no período de 14 e 15, e fecha ao final da década, né, entre 30 e 33 e 34, com 24,2 milhões de sacos, né, quer dizer, quase que dobra novamente a sua capacidade produtiva. E aí, mais uma vez, né, condições extremamente favoráveis de acumulação, farta disponibilidade de terras férteis próprias ao café, e também nenhum obstáculo ao lado da oferta de força de trabalho. E repito-se mais uma vez, capital não era problema. Tomada a década de 20 como um todo, praticamente o complexo exportador cafeiro mostrou-se dinâmico, né, a exceção, né, do período de
19 e 23, né, que dificuldades, né, do preço internacional do café, e teve um período de 24 a 29 de subida das exportações. Então, pegado a década de 20 no seu conjunto, o complexo exportador ele foi dinâmico. E as condições de realização foram altamente estimulantes, né? Então, mais uma vez, o autor cita a questão do crescimento dos mercados centrais, devido à prosperidade que gozam as nações industriais, ou seja, não é só devido ao crescimento do mercado americano, mas também, por exemplo, de outros países europeus, né, que eram os outros parceiros comerciais do Brasil. E também, durante essa década de 20, né, ocorreu, durante toda essa década, a política de valorização do café. E aí, no que diz respeito a essa política de valorização, né, que é a novidade analítica, ele vai pontuar que em 17 e 18 teve a segunda valorização, né? A primeira valorização do café, vocês lembram, né? Foi o convênio de Taubaté, entre 1909 e foi aí até 1912, né? Muito favorável. Então, essa segunda política de valorização entre 17 e 18, né, são recolhidos, né, 3 milhões e 100 mil sacas de café, e a gente sabe o que é a política, né? Era o governo, os cafeicultores brasileiros, os burgueses cafeeiros, manipular a oferta. Então, como era que fazia isso? Recolhendo a produção excedente para você não fazer com que o preço do café vá lá para baixo. E aí, no ano de 1922, é empreendida uma terceira valorização e é recolhido mais 4 milhões e meio de sacos. O inegável sucesso das operações valorizadoras foi acalentando essa ideia de uma política de defesa permanente, né? Então, o que era uma coisa provisória por conta da conjuntura, né, do mercado internacional, teve-se essa ideia de se fazer uma política de defesa permanente, né? Ou seja, uma política destinada a manter sempre o preço do café num patamar elevado. E aí, do ponto de vista do governo federal, até 1924, né, a única coisa que foi feita foi a construção de armazéns reguladores, né, onde era guardado esse café, para impedir que a chegada em massa do café aos mercados pressionasse para baixos preços. Então, clamava-se que essa defesa permanente fosse transferida para o estado de São Paulo, o que veio efetivamente ocorrer em novembro de 1924, com a criação do Instituto do Café de São Paulo. Então, nas principais cidades de São Paulo tinha um prédio que representava esse Instituto do Café. O Instituto definiu a política de defesa permanente nas seguintes bases, né? Regularização da entrada do café no Porto de Santos, mediante a retenção em armazéns e limitações do transporte, concessão de empréstimo a juros baixos sobre o café depositado nos reguladores, compra de café sempre que for julgado necessário para a contenção da oferta e financiamento do programa, facear com o Fundo de Defesa Permanente, constituído por empréstimo externo, cuja garantia residiria numa taxa sobre o café transportado no estado de São Paulo. Então, em suma, as condições favoráveis nos mercados externos e a política de defesa permanente explicam por que, apesar do aumento da oferta, os preços internacionais do café sobem para 17 centavos por libra em 1924 e se mantém até 29 em torno dos 20 e 21 centavos. Quer dizer, a política de defesa permanente do café, começada em 24 também, do ponto de vista do objetivo, né, que era manter o preço do café elevado, então foi um sucesso. E continuando, né, o problema das articulações entre a acumulação cafeeira e o caráter da política econômica do Estado. Então, na página 169, 170, né, tem essa seguinte observação, que vale frisar, né, que o autor ele chama atenção para isso. O estímulo decorrente da política econômica, né, política do governo, né, monetária, cambial e de gasto público, sobre o setor industrial e a agricultura mercantil de alimentos, não conflitou com a acumulação cafeeira, senão mesmo que a sancionou, ao ajudar a garantir a reprodução do capital variável cafeeiro, sem promover qualquer efeito perverso sobre as margens de lucro do complexo exportador. Então, em linhas gerais, o que ele está dizendo é que
é que essa política econômica do Estado, ele, claro, né, a gente já sabe, está careca de saber, ele favoreceu significativamente a acumulação do complexo cafeiro. E aí, no que diz respeito à questão do movimento da acumulação industrial, nesse outro período, né, nesse outro período de análise que está se referindo, é a década de 20. Então, o desenvolvimento industrial nos anos 20 está marcado, em primeiro lugar, pela profunda modernização da indústria de bens de consumo assalariado, né, aquela modernização que aconteceu, né, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil, se aproveitando de uma imensa capacidade para importar, né, importou equipamentos modernos, né, então, a indústria de bens de consumo assalariado, né, tudo ok. E aí teve essa modernização da indústria de bens de consumo assalariado, né, então, aconteceu uma concorrência intercapitalista, né, essa concorrência se aguda, e as empresas mais débeis, elas são eliminadas, né, cabe aqui ressaltar que essa concorrência intercapitalista, tanto do ponto de vista interno, nacional, quanto do ponto de vista externo, né, já que uma capacidade de importar em escala considerável também fazia com que a produção nacional tivesse a concorrência do produto importado. E teve também, nesse período aqui, da questão da indústria de bens de consumo, a ampliação da capacidade produtiva, né? Aquela ampliação da capacidade produtiva que o Wilson Cano colocou naquele texto dele, que foi muito além do próprio mercado consumidor de São Paulo, né? Então, teve uma sobreacumulação de capacidade industrial no estado de São Paulo na década de 20. E aí, em segundo lugar, né, tem a diferenciação da estrutura industrial. Então, tem a instalação da pequena indústria do aço, né, em 1921, ele está se referindo aí à questão da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, né, que foi instalada no país, com o grupo belga, o belga e de Luxemburgo, comprou a antiga Companhia Mineira. E aí teve também a implantação da indústria de cimento, em 1924, né, a indústria de cimento Portland, com capital nacional e capital canadense. E aí, o que eu estou frisando no texto, que é interessante, é que ambas as indústrias, elas contaram com incentivos governamentais, né? Tanto no sentido de crédito, né? Crédito favorável, como também no sentido de garantia de reserva do mercado, né? O governo até se garantia a comprar certa parte dessa produção, dessas empresas. Então, essas empresas aí, essa questão da indústria do aço e da indústria do cimento, né? Elas fazem parte da questão da indústria de bens de produção, né? Então, o germe está aí também no começo da década de 20. Então, em suma, né, resumindo, o desenvolvimento industrial dos anos 20 salienta-se simultaneamente por uma profunda modernização da indústria de bens de consumo assalariado e pela diferenciação da estrutura industrial, com a pequena indústria do aço ganhando forças e com a indústria do cimento se implantando. Ambos os fatos teriam, assim, enorme importância quando a economia brasileira se recuperasse dos efeitos da crise de 29. Né? Ele está se referindo o quê? Que esse embrião, né, da indústria de bens de produção seria importante, né, para imprimir uma nova etapa na acumulação industrial brasileira, que se daria a partir da década de 30. E aí um dos outros pontos de análise, né, que ele analisa nessa questão da crise de 29 e o complexo cafeiro, né, qual foi a relação que teve entre os dois, né? É importante frisar que a crise de 29 não resulta de uma mera transferência, né, a uma economia reflexo da Grande Depressão, que atingiu as economias líderes, né? Quer dizer, não é um reflexo imediato, né? A economia dos Estados Unidos caiu, né, teve um baque de 50% da renda, então todas as demais economias também vai ter o mesmo baque, né? Então, não é um simples reflexo. Ao contrário, no que diz respeito à questão do complexo cafeiro, né, as vicissitudes do complexo cafeiro explicam-se, antes de mais nada, pelas contradições do processo de acumulação do capital cafeiro, suavizadas e simultaneamente aprofundadas pela política econômica do Estado, né? E aí, que contradição era essa dessa política econômica do Estado, né? Aquela contradição da política de valorização que também o Furtado ele pontuou, né? Então, a política de defesa permanente, ao manter a taxa de lucro da agricultura em níveis elevados por vários anos,
promoveu uma enorme expansão da capacidade produtiva. Então, os caras continuaram plantando café, cuidando dos cafezais, estocando café. Então, expansão da capacidade produtiva que chegou, né, a ter 3 sacos de superior a 28 milhões de sacas, né? É muita coisa. E aí, por outro lado, além dessa enorme expansão da capacidade produtiva interna, né, ao elevar os preços internacionais do produto, conduziu também a uma grande expansão da capacidade produtiva externa, acirrando a concorrência e minando gradativamente a posição de quase monopólio disputado pelo Brasil, né? Então, esse preço que o Brasil manteve externo foi tão significativo que favoreceu o surgimento de novos concorrentes no mercado internacional. E quando se trata de um produto agrícola, né, o surgimento de concorrente ele é muito rápido e também muito fácil, né? Então está aí a contradição da política. Então é portanto a existência de uma grande redundância de capacidade concentrada no Brasil, que explica nuclearmente a crise do complexo cafeeiro. Né? A Grande Depressão, isso sim, provavelmente antecipou e certamente aprofundou uma crise que de qualquer modo seria inevitável, né? Seria inevitável porque, dada a escala de produção, que continuava sempre a crescer, né? Então, veja, a gente começou essa análise do texto em 1888. O Brasil, né, exportava 5,2 milhões de sacas de café. Depois passou para 11 milhões. Né? Aqui nesse segundo período da década de 20, começou com 14 milhões, né, e foi até 26, e foi até 24 milhões, e aqui as últimas safras, né, dos anos 30 já alcançava-se 28 milhões de sacas. Né? Então, claro que essa crise do complexo cafeeiro, ele iria chegar a um ponto em que não teria mais condição de ser mantido. E aí a crise, os mecanismos que explicam a recuperação, né, dessa crise que teve, da crise de 29, né, que repito mais uma vez o que o autor está querendo dizer aqui com essa lâmina, né, com esse slide. Ele está dizendo o seguinte, que a crise de 29, sim, ela afetou a economia mundial de forma significativa, mas não é uma mera crise reflexo. Né? No que diz respeito à questão do processo de acumulação cafeeira, essa crise ela já era eminente. Né? E apenas a crise de 29, ao reduzir de forma abrupta, né, tanto a demanda para o produto quanto a questão dos preços, né, fez, de certo modo, antecipar, né, essa crise, né, da economia cafeeira, que, de certo modo, já era inevitável, dada a escala de produtivo, né, que vinha aumentando, e dado o preço que já ia lá puxando. E aí a crise de 29, os mecanismos que explicam a sua recuperação no Brasil. Né? A partir de outubro de 29, começa a ruir o sistema de defesa posto em prática pelo Instituto Paulista do Café. Então, a política de defesa permanente, que começou em 24 e foi até 29, né, quando chegou a crise, então, ruiu. Né? E se esborou também, não somente porque a demanda estivesse desfalecida, mas também porque o governo federal, o Washington Luiz, decidira abandonar o café à sua própria sorte. Né? Então, o governo aí decidiu adotar o credo do livre mercado. Né? O mercado se autorregula. Então, deixa os mais ineficientes, né, se acabarem. Então, a profundidade da crise, né, os preços internos, a profundidade da crise foi grande, os preços internacionais do café caíram cerca de 60% entre 1929 e 1933, apesar da retirada do mercado de milhares de sacos. Né. Com isso, o ajustamento da agricultura cafeira seria certamente alcançado à custa da destruição de grande parte da capacidade produtiva instalada, né, de elevadíssimo grau de desemprego e queda substancial do salário monetário. Então, veja, se por acaso a queda do preço monetário, né, a queda do preço foi mais de 60%, e esse ajuste teria que se dar à custa da destruição de grande capacidade produtiva instalada, então, se essa capacidade, na época aqui, de 29 e 33, né, que a gente colocou no slide anterior, se essa escala de produção estava em torno de 28 milhões de sacas, né, então significa que mais da metade dessa produção ela teria que ser simplesmente recolhida e destruída, né, para você sustentar uma espécie de preço mínimo do café.
E os possíveis mecanismos automáticos de recuperação, né? Quais eram eles? Né? A possibilidade de uma recuperação centrada na agricultura de exportação era inviável, né? Dada a situação reinante no mercado internacional de produto agrícola, né? Não tinha como aparecer um milagre, nem do café, nem da agricultura produtora de alimentos, que abastecia o seu mercado interno. Do mesmo modo, eram bastante limitadas as perspectivas de recuperação mais pronta a partir do setor industrial. Por quê? Porque o investimento em depreciação teria efeito dinâmico bastante limitado na economia, já que se por acaso você fosse repor o equipamento, você estava, na verdade, transferindo esse impulso dinâmico para fora. E seria também difícil imaginar que um bloco de inovações, né, fosse capaz de arrancar a economia da prostração. Parece, então, lícito concluir que, abstendo-se o Estado de qualquer intervenção no mercado cafeeiro, e se efetivando uma política fiscal ortodoxa, né, como queriam, né, parte do governo, tanto a depressão teria sido de extraordinária profundidade, quanto a economia brasileira dificilmente se recuperaria integralmente até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? A depressão no Brasil não assumiu proporções catastróficas, e o que aconteceu é que o Estado ele não seguiu, né, essa política ortodoxa, né, que essa política ortodoxa, né, é aquela política liberal, né, deixa que o mercado se regula e que o Estado não pode ter déficit, né, o Estado tem que cortar o gasto com o consumo, o Estado tem que cortar o investimento, tem que manter uma finança saudável. Isso é a política ortodoxa, né, aquela política de manual. Não foi isso que o Estado brasileiro fez na época. Então, a depressão não assumiu proporções catastróficas, né, apesar dessa depressão ser severa. O PIB ele caiu cerca de 4% entre 28 e 31, que foi o ponto mais baixo. Mas ainda essa recuperação do país ela foi rápida, especialmente em relação aos outros países, situando-se o PIB brasileiro já em 32, acima do nível de 28. Né? Quer dizer, quando a posição de 32 foi acima do nível de 28, que foi quando começou a crise, então daí você já tem pela contabilidade nacional, né, pelas contas básicas, você já tem um dado de recuperação da economia. E aí na página 179, né, tem essa observação. Né? Não pode permanecer, portanto, nenhuma dúvida de que a política de defesa do café posta em prática pelo Estado tenha desempenhado um papel fundamental ao assegurar a remuneração do café a preços internos, que puderam ao menos cobrir os custos monetários variáveis e o consumo capitalista de grande parte das empresas cafeeiras intramarginais e, deste modo, sustentando relativamente o nível de operação e de renda do segmento urbano do complexo exportador, né? por conta dessa política do Estado de defender as margens mínimas de lucro do complexo exportador. E aí o modo de operação, né, da política de defesa do café, né, que teve aí no final desse período, entre 28 e 30. Né? Então, já chegando aí 30, o governo provisório, no caso aí o governo de Getúlio Vargas, né, decidiu criar o Conselho Nacional do Café. Né? Então, já que tinha acabado o Instituto Paulista do Café, o governo agora ele chama para si a total responsabilidade de manter, né, uma certa continuidade de política de defesa do café, dada a importância que o café ainda tinha na economia brasileira. Decidiu criar o Conselho Nacional de Café, que através da compra e da destruição dos estoques se encarregaria da política de sustentação. Cumprindo assim seus objetivos, o Conselho Nacional do Café comprou café no montante de quase 30% da receita de exportação em 31 e 32, destruindo, queimando, incinerando 14,4 milhões de sacas de café entre maio de 31 e fevereiro de 33. Das despesas, 65% foram financiadas com impostos e o restante com créditos do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional, ou seja, também com a emissão monetária. E aí foram exatamente essas compras maciças, né, o eixo de toda a sustentação do complexo exportador cafeeiro. Então, essa política de defesa, né, que teve aí no final da recuperação, né, da crise de 29, ela foi representada conjuntamente pela
sustentação dos preços externos, pelas desvalorizações cambiais e pelos efeitos antidepressivos das compras financiadas por crédito, né? Esse crédito que ele está se referindo principalmente ao crédito interno, né? Já que nesse momento, né, a questão de o financiamento dessa retenção e destruição do estoque era feita nacionalmente. Então, o efeito multiplicador sobre a economia é diferente de uma operação de crédito externo, como bem pontuou o Celso Furtado. E aí, por último, não menos importante, também nesse período de recuperação, teve o papel do déficit público, né? Os déficits públicos de 30 a 32, né, cujas raízes, né, estão na Revolução de 30, né, que o autor chama aí da Guerra Paulista, né, chamada Revolução Constitucionalista de 32, e nas cercas nordestinas de 30 e 33 também corroeram as finanças públicas. Então, no ano de 1930, o déficit contribuiu poderosamente para deter a queda da renda, né, o gasto público contribuiu para cair, contribuiu para deter a queda da renda na economia, para não ter um impacto assim tão grande. E em 32, né, proporcionou um impulso decisivo para a recuperação. E aí, no fim, também uma conclusão já furtadiana, né, que a gente foi keynesiano antes de Keynes, por quê? Porque o Keynes defende que numa situação de crise, né, de crise aguda, né, quando o investimento privado ele se retrai ou praticamente não existe, né, é o Estado, via déficit público, que tem que manter o nível de atividade econômica. E aí ele pontua também, concordando com o Furtado, o comportamento efetivo do Estado, né, do Estado brasileiro, foi keynesiano em 30 e 32, ainda que as intenções fossem bem outras, né? E aí, com isso, a gente vê que no processo de recuperação, tanto no processo de crescimento do complexo cafeiro, quanto nessa transformação estrutural, quanto também no próprio impulso que iria ter a economia brasileira a partir de 30, né, o papel do Estado nesse processo ele seria importante. E aí a referência, né, do João Manuel, que vocês já